Shalom, tudo bem? Eu sou o pastor supervisor Josué e eu estou falando uma série de palavras sobre Elias estar na terra. Elias está na terra. Hoje meu objetivo não é trazer comprovações bíblicas, mas já fiz esse vídeo anterior, mas eu queria, na verdade, colocar mais por que ele veio. Por que Elias veio? Então eu queria começar com um texto básico que está lá em Deuteronômio 18, versículo 15 e versículo 18 apenas. É um versículo básico, e depois também Malaquias 4, versículo 5. Diz assim um texto: O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta. Deus está falando com Moisés, do teu meio, de teus irmãos, como eu. Deus disse que parecia com Deus. Ou seja, a ele devemos ouvir. Versículo 18: Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu. Agora Deus fala que já é parecido com Moisés. E colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Essa é uma leitura básica que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e versículo 18. Mas também temos uma leitura básica em Malaquias 4, versículo 5, quando Deus dá o nome desse profeta. O versículo 4 fala: Lembrai-vos da lei de Moisés, que é aquela, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe, para todo Israel, com os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei, uma promessa, Elias, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele especifica a época, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que era João Batista. João Batista, no João 1, versículo 19 e 21, fala que não é ele. Jesus também fala que ele virá ainda no capítulo 17, versículo 11. Elias virá. E ele virá para quê? Esse é o ponto que eu vou falar hoje. Para restaurar todas as coisas. E os amados sabem que para restaurar alguma coisa precisa estar em ruínas, né? Quando ele veio a primeira vez, Elias, ele restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Lá em 2 Reis 18, parece. Estava em ruínas. Então ele veio e restaurou o altar, matando os 450 profetas de Baal e restaurando o altar em Israel. É a mesma coisa que ele está fazendo na terra hoje e já está presente há quase 20 anos. Eu desafio você a conhecê-lo. Tá bom? Então, por que ele veio? Acabei que eu já respondi na introdução, né? Ele veio primeiramente porque Deus prometeu, nesses textos que eu acabei de ler. Deuteronômio 18, 15 e 18 e Malaquias 4, 5. Então ele veio porque Deus prometeu que enviaria. Deus prometeu que enviaria alguém como Moisés, até porque quando Deus quis falar a lei no Monte Horebe, o povo não suportou o som da trombeta, do terror de Deus. Então, Deus introduz num homem, Moisés, agora introduz Elias, para trazer essa palavra de Deus, de forma que o homem consiga entender e suportar, embora ele seja como fogo de ourives. Quem pode suportar sua vinda, como diz Zacarias? Então, Deus prometeu que ele viesse, que ele viria. E a palavra tem que se cumprir. A palavra de Deus cumpre a risca, nenhuma vírgula vai faltar. E ele vem também em tempos de extrema crise espiritual. Significa, se ele está na terra e já veio, significa que a crise está avassaladora na terra. Estou falando de crise espiritual. Então, Deus usa uma intervenção divina. Eu vou te provar isso com algumas histórias rapidamente. Deus sempre intervém com a intervenção divina quando a crise está instaurada. Foi assim no dilúvio, quando não havia mais, desde o nascimento, as pessoas tinham intenção, índole má. Então Deus interviu com Noé ali e a arca, e acabou com tudo, e começou do zero de novo, com a família de Noé. Foi assim na Torre de Babel, foi assim em Sodoma e Gomorra. Deus desceu, você vê que para destruir
2 cidades, Deus desceu. E na época de Abraão, falou com ele, Abraão tentou intervir, tentou se colocar entre Deus e Sodoma, não adiantou, não tinha lá nem 10 justos, só tinha o justo Ló, e Deus o livrou. Foi assim também na saída do Egito. Deus desceu para levar o povo, com inclusive o próprio Moisés. Deus desceu para isso, para conduzir com asas de águia até Canaã. Foi assim quando introduziu o povo em Israel. Você vê ali o chefe dos exércitos celestial, que é o próprio Cristo, com a espada desembainhada, Deus presente. Foi assim João Batista e Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele veio pessoalmente, encarnou-se por causa de uma grande crise espiritual, quando o povo não estava mais idolatrando Deus, mas estava agora chamando Jesus de Beelzebul, que é a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então estava pior do que a idolatria. Então era crise. Roma tinha invadido tudo. E então, numa época de grande crise, na plenitude dos tempos, Deus enviou João Batista, o qual foi morto, a prova da crise daí, e Jesus também foi crucificado, como todos nós sabemos. E agora, na vinda, você acha mesmo que agora, na apoteose do finalmente, Deus não ia descer, amados? Você acha que se ele desceu no dilúvio, desceu em Sodoma, desceu na Torre de Babel, desceu no Egito, desceu em João Batista, agora não desceria para buscar a sua noiva? Para preparar, na verdade, a noiva? E ademais, amados, existem outras promessas na Bíblia de que Deus, quando entra a crise, Deus promete ele pessoalmente pastorear as suas ovelhas. Então as ovelhas ouvem a voz do Senhor. Então quando ele vem, quem realmente é ovelha consegue ouvir a voz do noivo, do amigo do noivo, na verdade. E então eles ouve e atende. E ele está na terra já faz quase 20 anos. Eu ainda vou apresentar para os amados ele. Hoje eu estou falando por que ele veio. Então, por causa agora, finalmente, da grande apostasia dos nossos dias, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, na verdade podemos ver também em Mateus capítulo 24, olha o que Jesus fala em Mateus 24, amados. O Senhor Jesus fala em Mateus 24 exatamente o que vai acontecer. Olha, respondeu Jesus, disse: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Ele está falando da grande apostasia e da volta de Cristo. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, mas é falso, e enganará muitos. Então o falso Cristo é o falso evangelho que Paulo disse lá em... Paulo disse isso, sabe onde? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele diz assim, ó, versículo 3, mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva, quem foi a serpente, não o anticristo e o diabo? Com a sua sutileza, deslizando para dentro da igreja, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, quem é esse outro Jesus senão o anticristo? O espírito dele, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, além do Espírito Santo, que não recebeste outro evangelho, que não é o da cruz e do sangue, vós o podeis suportar. Então a igreja ela não teve condição de entender, de perceber que existe hoje na igreja 2 Cristos, 2 evangelhos, né, e 2 espíritos. E isso é uma grande crise. Ninguém sabe qual o padrão de santidade que Deus exige mais. Ninguém sabe se pode usar calça comprida ou não a mulher. Ninguém sabe se pode ficar de peitos abertos ou não. Ninguém sabe mais se pode usar leg ou não. Então cada igreja, denominação tem seu padrão de santidade e Deus tem o padrão dele. E aí Deus mandou profetarias para definir o padrão, a regra. Ele é a medida de Deus. Então, por causa da grande apostasia dos nossos dias, 2 Coríntios 11, 4, o que a apostasia fez, a grande apostasia? Ela substituiu o verdadeiro evangelho original da cruz e do sangue pelo evangelho da prosperidade, materialista. Isso é muito sutil. Ela não desfez o evangelho, ela só substituiu ali os valores. Se valorizava a cruz do sangue, agora valoriza o dinheiro, o sucesso, o coach, né? O evangelho da cruz do sangue ele é amargo.
mas ele transforma a vida. O evangelho da prosperidade, ele é doce, ele traz conselho no ouvido, é gostoso de ouvir. Então, e as pessoas então preferiram esse evangelho gostoso do que o evangelho que transforma. O evangelho gostoso não transforma, o doce evangelho não transforma, somente o evangelho amargo, da cruz e do sangue. Porque o evangelho leva-nos para a cruz, crucificar o eu, a minha vontade, que ela é, o diabo tem acesso dentro do meu eu, pela minha vontade. Então ele tem que ser crucificado, e isso não é não é doce, é amargo. É por causa disso, por causa dessa crise tremenda, e com isso então surgiu um monte de idolatrias e doutrinas falsas. Então substituiu também o evangelho do arrependimento, ou melhor, substituiu o arrependimento, que é uma base do evangelho que transforma a vida, porque Deus só passa o sangue dele para quem se arrepende. Deus só muda a vida preparando para o céu quem se arrepende. Então substituiu o arrependimento por celebração. Vamos celebrar. Celebremos. Pá, 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 pá. Como quando Moisés subiu lá no monte, então Arão fez um bezerro. Vamos celebrar. É a celebração que eu estou falando. Não existe mais o arrependimento. Vamos celebrar. Dá o que der, vai todo para o inferno. Não estou nem aí com o coronavírus. Vamos celebrar. Isso é falta de noção que o evangelho da prosperidade trouxe para a igreja. Botou todo mundo sem noção da realidade. Então introduziu a celebração no lugar do arrependimento. Ninguém está se arrependendo, chorando pela miséria de si mesmo e dos outros. Introduziu na igreja a imoralidade sexual. Exatamente isso que eu estou te falando. Quando não se repreende mais o pecado. Não se repreende mais as calças apertadas. Não se repreende mais os peitos abertos. Não se repreende mais o dinheiro, a idolatria, o amor ao dinheiro. E a idolatria, que é amor ao dinheiro. Então introduziu a falsidade também. A falsidade que é o quê? Os falsos profetas, falsos línguas, falsos apóstolos, falso evangelho, falso Cristo, falso espírito. Tudo está dentro da igreja. Então nesse ambiente de grande apostasia, amados, Deus enviou o profeta Elias. Ele está na terra. Descubra ele está na terra. Escreva no seu YouTube. Eu não vou demorar muito para não ficar uma mensagem grande. Mas eu quero que você me procure aqui. Eu vou deixar na descrição do grupo o meu WhatsApp, um link também na porta do céu, se você quiser conhecer mais, quiser atravessar, quiser conhecer. Mas eu vou te falar, o evangelho da prosperidade, que é a grande apostasia, está em toda a terra. Foi por isso que veio o coronavírus, para fechar as portas das igrejas. Porque não suportava mais adoração a ele, misturada com promiscuidade, com imoralidade sexual, abortos, peitos abertos, né, nudez. Então Deus fechou as portas das igrejas, como está lá em Joel, né, Zacarias, né? Amém, amados. Então, muito obrigado. E depois eu vou trazer um outro ponto sobre a questão de que Elias está na terra. Shalom.